gente! Hoje eu vim contar um pouquinho sobre o segundo semestre do INSPER, como que funciona, quais são as matérias, como está sendo a minha experiência no segundo semestre do INSPER e algumas dicas também. Bom, então assim, para começar eu tenho que contar que eu peguei 3 dependências no primeiro semestre, inclusive eu fiz um vídeo já falando sobre o meu primeiro semestre e por que isso aconteceu e também falando dicas para como evitar, para você não ter que fazer 8 matérias como eu tô fazendo. Mas enfim, eu vou contar porque, na verdade, eu acho que esse semestre, pra mim, foi, mesmo eu estando com mais matérias, foi melhor e eu consegui até me aprofundar mais as matérias do que o semestre passado. A primeira coisa que eu senti, assim, é que nesse semestre eu tô muito mais presente nas aulas. Então, como assim? Eu tô de fato vendo as aulas, eu não tô tentando adiantar a matéria no meio da aula de outra matéria, ou tentando fazer uma lista daquela própria matéria na aula. Não, tô assistindo a aula. No semestre passado eu fazia muito isso, de querer ficar, ou tentando adiantar uma lista porque eu tava atrasada, ou tentar ficar correndo atrás. E assim, gente, isso não funciona. A melhor coisa que você pode fazer é assistir a aula do INSPER, porque os professores, na maior parte, são muito bons, são muito bem qualificados para te dar aquela aula. E para quem gosta de estudar, como eu, é prazeroso assistir a aula, porque você vê uma pessoa que sabe o que tá falando, que sabe passar o que tá falando, é realmente muito bom e você acaba aprendendo muito melhor e você não tem que se esforçar tanto pra aprender sozinha depois o que ele acabou de falar, porque você tava correndo atrás de outra coisa na aula, sabe? Então, assim, quais são as matérias que eu tô fazendo? Desse semestre, do segundo semestre de Inspersão: Estatística 1, Fundamentos de Macroeconomia, Sociologia e Política, Cálculo 2. Gente, esqueci. Que loucura! É uma matéria legal, contabilidade financeira. E aí, as do semestre passado, que eu fiquei de DP, foram Cálculo 1, Sistemas de Informação e Microeconomia. Então, assim, não sei se dá pra ver só pelos nomes, mas tem 2 matérias que são muito interligadas que eu acabei ficando de DP, que tem nesse semestre e que eu acabo ficando um pouco, assim, enrolada, porque, bom, macroeconomia tem alguns fundamentos de microeconomia e cálculo 2, você precisa saber cálculo 1. Mas estamos levando. Então, assim, nesse semestre o que eu senti é que as matérias estão sendo até mais práticas pra mim, assim, não mais práticas, mas que eu posso usar ela pra coisas mais práticas do que o semestre passado. Então, assim, fundamentos de macroeconomia. Pra mim é uma aula brilhante. O professor é brilhante, eu acho ele brilhante, então já me interessa muito assistir a aula. E eu acho que te dá uma visão de mundo muito diferente daquilo que você tinha, pra mim, pelo menos, que você tem antes, assim. Você consegue enxergar o mundo de outra maneira e começa a entender um pouquinho do que tá acontecendo e como que cada coisa reflete no mundo, o que eu acho super, super legal. Aí a gente tem Estatística 1. Estatística 1 é uma matéria que junta 2 módulos dentro da matéria. Então, assim, segunda-feira a gente sempre via o módulo 1 e na quarta-feira a gente sempre vê o módulo 2. O módulo 1 a gente está trabalhando basicamente com programação, que é o RStudio, que é literalmente um programa que os próprios estatísticos criaram para facilitar o uso da programação para quem é estatístico. O mais legal, assim, é a parte de interpretar o que a gente está fazendo ali. Mais do que os códigos, enfim, mas o que cada coisa que a gente acha lá, o que isso representa, né? A variância, a mediana, como que você interpreta dados a partir daquilo. É uma matéria bem, bem interessante, e porque o módulo 2 já é completamente cálculo. Cálculo não cálculo a matéria, mas é só conta realmente, assim. Aí a gente tem contabilidade financeira, e a contabilidade financeira eu acho uma matéria super útil pra sua vida também, porque você pode usar tanto pra você, para suas coisas, como pro seu negócio, e é essencial você saber um pouco de contabilidade para poder gerenciar e estar em uma empresa, saber o que tá acontecendo, né? E
E bom, eu acho que tem uma base bem boa ali, tanto para montar o balanço patrimonial, tanto para interpretar, ver, por exemplo, os relatórios de uma empresa no final do ano, para entender o que está acontecendo ali, se foi um resultado bom, se foi um resultado ruim, um resultado financeiro bom, o que tá acontecendo, interpretar se aquela empresa está realmente tendo um resultado positivo ou não, sabe? E aí a gente tem Sociologia Política, que pra mim ela é uma matéria muito, muito legal, porque te dá também uma visão do mundo e do Brasil, depois no final do curso, muito mais crítica e realmente, assim, entendendo o que tá por trás, sabe? Não só vendo, assim, as coisas acontecerem, mas aprendendo a questionar aquilo. No primeiro semestre a gente tem pensamento crítico e ético, e eu acho que agora em Sociologia Política a gente tem um pouco mais, a gente trabalha um pouco mais com autores específicos, então a gente entende o que aquele tal autor pensou e por que ele escreveu aquilo, e por que ele acha que a estrutura é tal coisa, as instituições, enfim. E eu achei super interessante, mas assim, eu acho que é muito difícil você prestar atenção na aula e não gostar, não se interessar, porque é um mundo, né? E eu acho que é muito, muito legal. Depois a gente tem cálculo 2, que a gente começa com a parte de integral. Então, isso é também muito importante, por um lado, porque a gente usa também integral para estatística. Então, porque a gente usa para calcular a probabilidade, a gente usa para calcular a área de certa probabilidade daquilo acontecer. Então, a gente acaba usando isso realmente na prática. E agora, no final do curso que a gente está trabalhando, a gente trabalha com funções de 2 variáveis ou mais. E a parte de otimizar essas funções, que é basicamente o que a gente tem que fazer para otimizar uma produção, porque dificilmente vai ser só de uma variável, enfim. E assim, como tá sendo meu segundo semestre no INSPER? Eu agora até me sinto mais no INSPER do que eu me sentia no primeiro semestre, por mais que esteja muito mais puxado, muito mais corrido. Então, assim, tem dias que eu entro lá às 7 horas da manhã e eu saio às 8 da noite. E assim, com aulas o dia inteiro. É difícil, às vezes, encaixar atendimento, mentoria, mas quando dá, é muito importante você ir também. Então, assim, esse segundo semestre eu tô realmente vivendo pelo INSPER, porque eu entendi que eu ia ter que realmente renunciar de outras coisas pra conseguir dar conta de passar nas 8 matérias, de aprender as 8 matérias, pra conseguir também seguir nos próximos semestres sem estar defasada, né? Mas eu acho que agora que eu já tô nas partes das provas finais, eu consigo dizer que eu realmente aprendi muita, muita coisa no segundo semestre, de todas as matérias. Eu tô torcendo pra dar tudo certo agora, nessa última semana de provas. E espero poder continuar no próximo semestre, normalmente no semestre regular. Mas, enfim, depois também posso atualizar aqui. Mas é isso, o segundo semestre, quem também não está fazendo as 8 matérias falou que achou um semestre mais difícil que o primeiro semestre. Falam que o segundo semestre é mais difícil, geralmente, mesmo. Então, bom, tenho isso em mente só pra poder ter uma tranquilidade, não ter que se desesperar no final. Fazendo um pouquinho cada dia, você sempre vai conseguir ter um resultado legal, com certeza. Então, o legal é não deixar acumular. Não precisa ficar 8 horas estudando num dia, mas se você estudar 1 hora por dia, já vai ser suficiente. E é isso, aproveitar essa oportunidade incrível, né? E é isso. Espero que quem for pro segundo semestre, ou quem tá indo pro primeiro, mas já tá interessado como vai ser o segundo, tenha um lindo ano que vem, um lindo semestre ano que vem. E, enfim, se divirta, aprenda, faça amigos e aproveite muito a faculdade. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Qualquer coisa podem perguntar pra gente, tirar dúvidas aqui nos comentários, tá bom? Beijo!